A República Islâmica do Irã, ou simplesmente Irã, é um país imenso. É o 17º maior país do mundo, com uma população de 88 milhões de habitantes, que são os descendentes de uma grande civilização e um grande império. Os iranianos não são árabes e nem turcos, eles são persas, e por isso sua língua oficial é o farsi, e não o árabe, como na maioria dos países da região. Do ponto de vista religioso, o Irã é o maior país de maioria xiita, uma das vertentes do islamismo. Os persas são um povo da antiguidade que habitavam as montanhas iranianas. Eles criaram uma grande civilização, ocupando um vasto território. Eles ocuparam a Mesopotâmia, um dos territórios mais relevantes da região historicamente, e que servia de base para novas conquistas de território. Esta é uma das civilizações mais antigas do mundo, e tem o seu início com a formação do Reino de Elão, em 2800 a.C. Os povos iranianos chamados Medos unificaram o país no primeiro de muitos impérios que iriam se seguir em 625 a.C., após a nação se tornar o principal poder cultural e político na região. Durante o Império Aquemênida, fundado por Ciro o Grande em 550 a.C., na sua maior extensão, o Império ocupava grandes porções do mundo antigo, que se estendiam desde o Vale do Indo no leste a Trácia e Macedônia na fronteira nordeste da Grécia, se tornando um dos maiores impérios do mundo. Os Aquemênidas entraram em colapso em 330 a.C., após as conquistas de Alexandre o Grande. O país alcançou uma nova era de prosperidade após o estabelecimento do Império Sassânida, em 224 d.C., o último império pré-islâmico. Depois de séculos sob domínio de outros povos, ou em guerra para conquistar seu próprio império, a Pérsia foi anexada pelo Império Árabe, do século VII ao século XI. A partir de então, o islamismo se tornou a religião local. Porém, os iranianos adotaram a versão xiita como uma forma de reação nacionalista, já que o Império Árabe era sunita. Da mesma forma, a língua persa foi mantida em oposição à língua árabe. Nos séculos XVIII e XIX, os iranianos tiveram de enfrentar duas novas potências imperialistas, o Império Russo e o Britânico. A Pérsia foi arrastada para a Primeira Guerra Mundial por estar na zona de influência desses países. Ao fim da guerra, os britânicos tinham controle total sobre os iranianos e os poços de petróleo. Reza Khan, um militar persa que, se aproveitando da fraqueza da dinastia Qajar após a guerra, tomou o trono para si e se tornou o primeiro Shah da dinastia Pahlavi na Pérsia. Em 1935, ele mudou o nome do país para Irã. Depois ele mesmo trocou de nome e passou a se chamar Reza Shah Pahlavi. Reza Shah Pahlavi foi o responsável pelo impulso de modernização que o Irã viveu na década de 1930, se submetendo ao modelo ocidental. Durante a Segunda Guerra Mundial, Reza Shah teve seu país invadido por tropas britânicas e soviéticas, que queriam garantir os campos de petróleo do Irã e assegurar as linhas de abastecimento dos aliados para os soviéticos, lutando contra as forças do eixo na frente oriental. Ele acabou abdicando do trono em nome de seu filho, Mohammad Reza Pahlavi. O novo Shah, Reza Pahlavi, manteve a política de aproximação do Irã com o Ocidente, ao mesmo tempo em que cresciam movimentos nacionalistas exigindo a independência econômica do Irã. Em 1949, surgiu a Frente Nacional do Irã, liderada pelo nacionalista Mohammad Mossadegh, preso durante o governo de Reza Shah por ser um grande crítico da política pró-ocidente dos Pahlavi. Contando com a simpatia popular, Mossadegh foi eleito primeiro-ministro em 1951. Mossadegh conseguiu nacionalizar o setor petroleiro em 1953, até então nas mãos dos britânicos. Os ingleses reagiram e iniciaram um bloqueio econômico ao Irã. Em plena Guerra Fria, a União Soviética, a fim de ampliar a sua influência sobre a região, passou a comprar petróleo iraniano, levando os Estados Unidos a apoiarem o bloqueio britânico. Por meio de um golpe de Estado, conhecido por Operação Ajax, arquitetado pelo Serviço Secreto Britânico e pela CIA, Mossadegh foi deposto e o Shah voltou a governar o Irã. A partir de então, o governo de Pahlavi se tornou ditatorial. As reformas introduzidas na chamada Revolução Branca visavam a modernização do Irã, ampliando as relações do Irã com os Estados Unidos e a separação entre o Estado e o clero xiita. Qualquer oposição às medidas tomadas pelo Shah eram reprimidas pela SAVAK, a polícia política iraniana. Porém, para o mundo, o governo iraniano mostrava um país moderno, símbolo de desenvolvimento. O fato de o Irã possuir uma das maiores reservas de petróleo do mundo justificava o grande apoio militar e econômico recebido pelo Shah dos Estados Unidos. Porém, internamente, a repressão da SAVAK descontentava alguns setores da sociedade. Além disso, a rápida ocidentalização do país colocava medo no povo, que desde muito tempo lutava para manter a sua cultura persa milenar. Liderado pelo Shah Reza Pahlavi até a década de 1970, o Irã foi uma monarquia autoritária. Esse sistema opressivo e as reformas impostas pelo rei levaram a um movimento popular revolucionário liderado pelos ayatollahs, que são considerados sábios muçulmanos xiitas. Após a revolução, o país se tornou uma república islâmica, governada pelo ayatollah Ruhollah Khomeini. Por isso deixou de ser um aliado americano na região. Desde então, o Irã passou a ser reconhecido mundialmente pela repressão aos direitos humanos, com destaque para a perseguição contra mulheres e minorias.
No sistema político pós-revolução, o líder supremo do país é eleito para um cargo vitalício, ocupando a função de chefe de Estado do Irã. Ainda há no país os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas eles são amplamente subordinados ao líder supremo, que também é o líder religioso, inclusive a figura do presidente. A política iraniana é marcada pela perseguição aos opositores políticos e às minorias religiosas. O país é reconhecido internacionalmente como um regime conservador de forte influência islâmica, baseado em uma interpretação radical dos preceitos do islamismo. O papel de líder foi exercido por 2 pessoas desde a fundação da República Islâmica em 1979, o Ayatollah Ruhollah Khomeini e seu sucessor, o Ayatollah Ali Khamenei, atual líder do país. Com a Revolução, o Irã derrubou uma monarquia ditatorial e estabeleceu uma república islâmica autoritária, um sistema no qual o voto popular e as instituições seculares estão limitadas ao controle de um rígido poder teocrático. Hoje, o Irã representa um ponto de oposição aos Estados Unidos, assim como outras nações ocidentais que são aliadas dos americanos. A economia do Irã é subdesenvolvida, porém industrializada, com um amplo mercado interno e um parque industrial diversificado. O principal setor econômico do Irã é o primário, com destaque para a exploração de petróleo. Nesse setor, se destaca ainda a produção de cobre, ferro e gás natural. As atividades agropecuárias também são importantes, com destaque para a cultivação de trigo, uva, tâmaras e para a criação de gado. Os setores secundário e terciário têm menor peso na economia, mas são importantes para o mercado interno local. O parque industrial do Irã é formado por indústrias automobilísticas, cimenteiras, químicas, metalúrgicas, alimentícias e têxteis. Nas atividades terciárias, se destaca a participação do comércio e do turismo. O país sofre com as sanções econômicas dos Estados Unidos e das nações ocidentais, o que dificulta o seu crescimento econômico. A localização geográfica do Irã é extremamente estratégica para o país e desempenha um papel fundamental no desejo do Irã de se tornar uma grande potência regional no Oriente Médio. O Irã está localizado numa intersecção estratégica entre o Oriente Médio e o Cáucaso de um lado, a Ásia Central e o sul da Ásia do outro. Ao norte do país fica o Mar Cáspio, um mar fechado e estratégico, principalmente por seus recursos naturais como gás e petróleo. Ao sul fica o Golfo Pérsico, que é uma rota importante de comércio internacional, principalmente importação e exportação de petróleo. Os grandes países produtores de petróleo, como o Iraque, Kuwait, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein e o próprio Irã, estão localizados na região e escoam seus produtos para o Oceano Índico e para o resto do mundo. Cerca de 30% do petróleo do mundo passa pelo Golfo Pérsico, onde também passa pelo Estreito de Hormuz, local em que o Irã tem o controle e o poder de fechar o estreito. Outro fator importante sobre a geografia do Irã são as montanhas. Pela maior parte de sua fronteira, o país é cercado por montanhas, como a Cordilheira de Zagros, que é a maior do país, a Cordilheira de Elbrus e a Cordilheira Kopet Dag. Essas montanhas funcionam como uma muralha, uma barreira natural que protege o país de invasores, sendo poucos os países na história que tentaram invadir o Irã, como os mongóis e a Macedônia com Alexandre o Grande. O país ainda conta com 2 desertos, como o deserto de Lut e o deserto de Kavir. Sim, isso é o Irã, montanhas e desertos. O Irã, xiita, rivaliza com a Arábia Saudita, sunita, o papel de dominância regional no Oriente Médio. Os 2 países já se envolveram em disputas estratégicas e conflitos indiretos regionais em países como Iraque, Síria e Iêmen. O Irã busca ativamente produzir armas nucleares, mesmo sendo um signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Em 2015, o Irã se comprometeu em um acordo a deixar a Agência Internacional de Energia Atômica vistoriar o território do país em troca de alívio nas sanções econômicas. O acordo feito no governo Obama funcionou até 2018, quando Trump, afirmando que o Irã armava grupos terroristas, saiu do acordo. As sanções econômicas voltaram e o Irã, que é dependente da exportação de seus recursos minerais, encontrou na China um alívio para essas sanções. Outra questão muito importante é a sua oposição radical a Israel. O Irã apoia a milícia do Hamas, que atua na faixa de Gaza, com ajuda financeira, treinamento militar e com o fornecimento de mísseis. O Hamas é conhecido por frequentemente realizar ataques a Israel. O mesmo apoio é dado ao Hezbollah, que atua no Líbano. O Irã também está envolvido com os Houthis do Iêmen e seus ataques no Mar Vermelho. Algumas dessas milícias são contrárias ao regime iraniano. Depois de ataques suicidas em Kerman, que mataram cerca de 84 iranianos, o Irã, mesmo com um grupo extremista assumindo a autoria dos ataques, culpou também Israel. Utilizando de mísseis balísticos e drones, o Irã atacou alvos no Iraque, Síria e Paquistão, alegando que esses alvos estão relacionados à inteligência israelense e a grupos terroristas contrários ao regime do Irã. Hoje, Israel ocupa a faixa de Gaza depois de um ataque sofrido em outubro do ano passado, arquitetado pelo Hamas.
A ocupação de Gaza visa libertar reféns israelenses e acabar com o grupo extremista. Em 13 de abril deste ano, o Irã deu um passo ainda maior e atacou diretamente Israel com cerca de 300 mísseis, alegando ser uma resposta a ataques aéreos no começo de abril contra um prédio do consulado do Irã na capital da Síria, que matou comandantes iranianos. Apesar dos esforços contra os americanos e contra Israel, não há muito que o Irã e suas milícias possam fazer, estando limitados a apenas atos provocativos e atos de destruição localizada que não traz resultados significativos. A esperança do Irã é que a aliança com a China e com a Rússia possa fazer frente ao Ocidente e enfraquecer os Estados Unidos.